Viva está com o Hora da Verdade. Esta semana o nosso convidado é Gonçalo Lopes, é o autarca, presidente da Câmara de Leiria, é também dirigente nacional do Partido Socialista e nas últimas 3 semanas tem lidado com os efeitos provocados pela passagem do comboio de tempestades que passou por Portugal, sendo Leiria uma das capitais de distrito mais afetadas. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Jornal Público, Helena Pereira. Esta entrevista está a ser gravada no quartel dos Bombeiros Sapadores de Leiria, a quem de resto agradecemos a disponibilidade do espaço. Viva! Passadas estas 3 semanas, Sr. Presidente, já consegue ter números sobre os prejuízos provocados pela passagem da Depressão Christine por Leiria? Os prejuízos ainda estão a ser calculados. Importa explicar que estas 3 semanas foram semanas em que ainda uma parte da população não tem eletricidade e as comunicações não foram restabelecidas e uma parte significativa da população está dividida entre o seu trabalho e aquilo que é a recuperação do seu património. Isso aplica-se também à minha própria equipa, aos meus próprios colaboradores e, portanto, estamos num misto de estarmos na linha da frente e, ao mesmo tempo, a pensar naquilo que é as nossas vidas pessoais. Mas já deu para perceber algumas dinâmicas em termos de estragos com que posso partilhar. Nós, em 3 semanas, só o município de Leiria, na operação limpeza, na operação para restabelecer os serviços mínimos da autarquia, gastou 14 milhões de euros. Uma parte significativa na desobstrução de vias, outra parte investimento em escolas, na reposição dos telhados e depois intervenções naquilo que era também a parte humanitária, no que diz respeito ao realojamento de muitas pessoas. E, portanto, estamos a falar de um investimento de 14 milhões de euros num período de 3 semanas. Temos depois uma indicação, durante este período, das primeiras candidaturas das pessoas para os apoios à sua própria habitação, em que temos 3.500 candidaturas, um pedido de apoio de 23 milhões de euros, o que dá uma média de 6.500 euros por casa, sabendo que há casas que têm muito mais danos do que isso. E na parte da economia temos cerca de 700 candidaturas no âmbito dos projetos ou do programa de apoio em termos de empréstimo que o Banco de Fomento está a fazer com a banca comercial. Temos cerca de 700 candidaturas que representam 200 milhões de euros. Por outro lado, através da plataforma que lançámos, estragos.pt, onde temos também inserido os voos aéreos de drones feitos pela Takeover e também a possibilidade do associativismo e outras entidades poderem lançar os seus prejuízos, só na parte do associativismo temos uma despesa estimada de prejuízos de 27 milhões de euros. Portanto, se extrapolarmos estas despesas, as do município, as candidaturas da habitação e as candidaturas das empresas, e se conseguirmos ter uma dinâmica em que se possa multiplicar por 3 aquilo que é verdade, aquilo que aconteceu de verdade durante estas 3 semanas, podemos estar a falar de um prejuízo na ordem dos 700 milhões de euros. O que é que falta ainda a apurar? A título de exemplo, que não está contabilizado. Uma grande maioria das pessoas teve prejuízos nas suas viaturas, umas com os vidros, que estão cobertas por seguros, mas muitas delas tiveram perda total. Só para dizer, nós no processo de aprendizagem acelerado que vivemos, não é? Aquilo que temos de benchmarking foi o que aconteceu com Valência, para perceber também que o tipo de apoios que tiveram, sabendo que no caso deles foi devastador e tiveram ajudas europeias profundas, nomeadamente na parte da agricultura e também na parte dos mecanismos europeus de ajuda. E no caso de Valência apoiaram não só as casas, mas também os carros. Os carros neste momento estão fora do panorama da ajuda, o que parece-me de certa maneira injusto, porque muitos deles ficaram danificados, porque estavam estacionados na rua e sobretudo porque este fenómeno, ao contrário do Leslie e de outros, é um fenómeno urbano e de aldeias e portanto foi devastador pela sua dimensão. É por isso que acaba por ser um ataque democrático, ninguém ficou de fora. Pois há uma dimensão de prejuízos que tem a ver com a paragem da economia. A economia de Leiria, do Concelho de Leiria, representa cerca de 2,1 mil milhões de euros por ano. Uma semana parada, a 100%, como foi a primeira semana, em que tivemos pouquíssima eletricidade, onde as estradas estavam cortadas, onde não havia comunicação, a economia parou,
Se juntarmos a 100% de paragem na primeira semana, 50% de paragem na segunda e 25% de paragem na terceira, nós temos calculado só em prejuízos económicos à volta de 70 milhões de euros. Há um cálculo que ainda não foi feito, que eu acho que devia ser feito, que as pessoas, claro, olhamos sobretudo para a dimensão humana do problema, para a dimensão económica, porque também tem pessoas, quer os empresários, quer os trabalhadores, mas há uma dimensão que ainda está por calcular, que tem a ver com a devastação da floresta do concelho. Nós temos, por aquilo que é a primeira visão que temos dos voos aéreos que fizemos, cerca de 5 milhões de árvores que foram abatidas. Não apenas a do Pinhal, não é? Não só a do Pinhal, que já tinha sido destruída no incêndio, na parte que não tinha sido destruída pelo incêndio, outras tantas, que inclui vários tipos de plantações de árvores, foram devastadas. Isso representa um prejuízo incalculável que nem está a ser contabilizado ainda. Se somarmos aquilo que é as infraestruturas públicas, seja municipais, quer do Estado, que é esse trabalho que estamos a fazer, nós podemos escalar esse valor em termos de prejuízos com muita facilidade, para valores muito superiores a 1.000 milhões de euros. Esse trabalho ainda não consegui fazer. Nós fizemos um levantamento dos primeiros edifícios do município, foi nessa base que as companhias de seguros já nos adiantaram 5 milhões de euros, mas está por construir ainda todo este cenário, que infelizmente temos uma base importante de informação que tem a ver com a plataforma que lançámos, estragos.pt, onde as pessoas registram os seus prejuízos, e também com os voos aéreos que fizemos, e já anexámos mais voos de drones por parte de empresas que contratámos para dar auxílio também à tomada de decisão nos apoios que queremos validar no âmbito do apoio à habitação. E a autarquia tem orçamento para conseguir apoiar nesta fase essas várias frentes de reconstrução? Nós dividimos o nosso plano em 3 fases. Esta fase que estamos a viver é uma fase humanitária, tem uma duração de 4 meses. A fase humanitária está praticamente estabilizada e que foi muito importante nestas 3 semanas é a questão do banco alimentar com o apoio dos voluntários, é a questão da oferta de lonas, que foram cerca de 1.700 milhões de metros quadrados de lonas, é a oferta de telhas, que já oferecemos 300 mil telhas. Só esta parte do apoio alimentar, do apoio de telhas e do apoio de lonas representa uma ajuda muito importante para as pessoas protegerem aquilo que é os seus bens essenciais durante estas 3 semanas e foi a resposta exemplar. Eu só tenho a agradecer não só aos voluntários, às pessoas que participaram e que foram mobilizadas. Nós, depois do aviso de calamidade, recebemos 10 mil pessoas que fizemos gestão deste quartel, na colocação deste dispositivo, e tivemos muitas câmaras a ajudar na limpeza também do concelho. E portanto, se há algo que me emociona, que algo que coloca muita responsabilidade em cima dos meus ombros e dos nossos ombros, é as ajudas que recebemos, porque acreditam na recuperação e não queremos desiludir as pessoas que nos ajudaram neste período, sejam autarquias, empresas, pessoas em título individual. Leiria tem que ser um exemplo da reconstrução. E portanto temos este período humanitário e depois tivemos as tais obras de intervenção rápidas nas escolas, que teve este montante dos 14 milhões de euros. A Câmara tem um orçamento anual de 150 milhões de euros, tem um saldo de gerência, depois de ter saneado as contas durante os últimos mandatos, com o pagamento da dívida bancária resultante da construção do estádio. Hoje temos uma dívida bancária de 9 milhões de euros, que é perfeitamente residual. Somos uma das melhores câmaras do país em termos de contas, temos contas certas. E agora, aquilo que eu disse sempre, porque é que transfere tanto dinheiro nos saldos? Nós temos 40 milhões de euros que todos os anos são transferidos para dar arranque ao novo plano de atividades e sempre disse, qualquer dia pode acontecer qualquer coisa e temos de ter contas certas. E permitiu-nos gastar já estes 14 milhões de euros, temos os tais 5 milhões de euros de indemnização, temos alguma capacidade financeira para acudir nos próximos 4 meses a estas emergências. Mas a partir daí precisam de ajuda. Entramos no outro campeonato. Sim, não é? de apoios do Estado Central. Que resposta é que têm tido e se são suficientes esses apoios? Neste momento as câmaras têm
têm feito todas as despesas com os seus próprios capitais, não têm recebido qualquer tipo de verba do Estado. No entanto, há o levantamento e identificação destas despesas para posteriormente poderem vir a ser apoiadas, reembolsadas, pronto, no modelo que terá que ser ainda definido, pronto, mas nós confiamos no Estado português e, portanto... Mas houve um primeiro pacote de apoios e agora está a ser preparado outro, que ainda não se sabe. Vamos ao primeiro. Do primeiro pacote de apoios, tem estado a funcionar e a chegar ao terreno? Estamos a falar dos 2.000... Dos 2.500 milhões de euros, não é? Pronto. Há uma parte que é direcionada às empresas, Banco de Fomento. As empresas de leiria já concorreram, do conhecimento que têm, concorreram a 200 milhões de euros, 700 empresas. Volto a dizer, é possível que haja mais. Não sei se esse dinheiro já chegou ou não à conta dos empresários, isso eu não consigo responder. No caso da habitação, 3.500 candidaturas, 23 milhões de euros. Essas candidaturas ainda não estão validadas, porque compete à Câmara validá-las. E aqui surge a necessidade de confirmar os estragos. Não é uma operação direta como foi automática. Para nós nada é automático, porque no dia em que for automático pagarmos algo que não é justo, é automaticamente condenado com responsabilidade financeira para os autarcas. Isso não pode ser assim. Essa medida não foi conversada então com os autarcas? Esta medida, estamos num processo de aprendizagem acelerado. Há uma ideia, agora temos que operacionalizar. Por isso criámos o Gabinete de Reerguilharia, contratámos peritos, que são difíceis de arranjar, porque todo o setor dos seguros mobilizou os peritos do país para as suas peritagens e, portanto, temos que inventar peritos. Ou seja, aquilo que é os nossos engenheiros que antigamente estavam preparados para orçamentar, têm que agora orçamentar prejuízos. E, como é óbvio, olhar para fotografias e tentar identificar o prejuízo não é uma tarefa automática. As pessoas pedem 5.000 euros para aquele prejuízo, mas pode ser menos. Ou pode ser mais. E a Câmara também quer acautelar... Temos que acautelar. Isso não há volta a dar. Sim. Situações futuras. A minha postura nisto, e aproveito para dizer aos derienses, eu sei que isto poderá ser mal interpretado, não é um sistema burocrático, é um sistema de justiça. Que é, vamos tentar encontrar as melhores respostas e os melhores valores, tendo em conta aquilo que é a informação que nos é disponibilizada. E que sob um compromisso, que é, se alguns dos apoios não forem atribuídos e que forem corretamente detectados no futuro, terá que ser acionados os mecanismos necessários de retorno dessas verbas. Por isso, instruam os pedidos de apoio, não só com fotografias, mas também com uma base orçamental, para ser mais fácil validar. Isso para nós é muito importante, porque facilita o trabalho. Eu sei que é muito difícil de arranjar orçamentos, porque também muitos dos empreiteiros também foram afetados e estão a ser bombardeados com pedidos, mas essa tarefa é muito importante e, portanto, o dinheiro direto ainda para as pessoas por causa das casas vai ter que ser validado nos próximos dias. É por isso que temos equipas que vêm de outros municípios, temos o município de Vila Franca, temos a município de Oeiras, que também nos vai ajudar nessa tarefa, temos as ordens dos engenheiros, que já identificaram alguns engenheiros e arquitetos para nos ajudarem nessa peritagem, já estabeleceu-se o preço. Portanto, a nossa ideia é que nos próximos dias se possa validar estas casas e as outras que entretanto estão de chegar. E relativamente ao PTRR que o Primeiro-Ministro anunciou, que tem um nome, mas que ainda não sabe em que é que vai consistir, o que é que espera? Já falou com o Governo, sabe o que é que poderá vir aí ou já discutiu algumas necessidades do Conselho para esse PTRR? Não conheço em detalhe a proposta, acho que será um instrumento de financiamento daquilo que é o processo de recuperação deste território. Eu acho que tem que haver duas dinâmicas que correspondem também às nossas fases seguintes, que é seguir esta fase operacional e de emergência. Terá que haver uma fase de reforço e terá que haver uma outra fase final, que é a fase do reerguer e dar esperança estratégica para que estes territórios voltem a ser territórios de futuro. E, portanto, dentro desta segunda fase, há muitas obras para fazer nas vias, em edifícios públicos, e há outra fase, que é a fase em que a gente precisa de fazer coisas novas,
porque as coisas que foram destruídas precisam de novos edifícios, precisam de novas vias e, portanto, pode ter essa ambição também, que é a visão estratégica para o futuro, de modo a que se recupere os anos de atraso a que fomos condenados. Se um plano destes tiver esta dimensão, parece-me que é um bom plano. Há um modelo de governança que acho que é importante definir. Portanto, há um Estado central, há o poder local, há o poder regional, que são as CCDRs, todos eles têm que estar integrados. Tem que haver diálogo para que as medidas que se queiram implementar ou os financiamentos que se venham a atribuir tenham regras. Atualmente há um regime E esse diálogo tem existido? É natural. O diálogo é difícil quando não há comunicação. Pronto, primeiro ponto. Depois, Não há? agora já há. Mas naqueles primeiros dias houve mais dificuldade de comunicar, mas comunicar mesmo por telefone é sempre difícil. Porque as pessoas tinham as suas vidas normais. Eu admito que as primeiras horas sejam difíceis para toda a gente. Depois, há a necessidade de sentarmos um bocadinho e parar para pensar sobre aquilo que é não a vida humanitária, solidária de emergência, que é aquilo que estamos enterrados. Eu recebo telefonemas para reporem eletricidade na casa das pessoas, não é disso? Pois, enquanto estivermos neste pântano da ausência de energia humanitária, há pouca disponibilidade mental para pensar a 4 meses, a 1 ano ou a 3 anos. Nós vamos ter que fazer isto. Terminou a calamidade no domingo, mas eu ainda tenho pessoas em estado de calamidade. Portanto, estou desejoso para terminar esta fase, ter energia em todo lado, voltar a ter comunicações, que pode demorar mais uma semana, 2. Depois estou perfeitamente preparado, porque já temos ideias sobre isto, de como é que havemos de reerguer, e aí é que é necessário haver não só um diálogo, mas uma articulação muito forte entre os poderes do Estado, seja o local, seja o regional, seja sobretudo o nacional. E uma importância muito grande, que é daquilo que eu tenho lido, nenhum país que leva com uma tempestade deste tamanho, com uma tragédia, com uma catástrofe deste tamanho, não consegue reerguer sozinho. Vai ser sempre preciso a ajuda da União Europeia. É por isso que os mecanismos europeus, é por isso que é importante que nesta fase o Governo traga cá o Comissário da Energia, do Ambiente, da Agricultura, como ontem, para que de facto haja, ao fim de algum tempo, e espero que não seja muito tempo, a União Europeia, a Comissão Europeia, possa definir para o país e para este território um envelope financeiro, como já atribuiu a outras zonas, como ainda há pouco dei o exemplo de Valência, e na agricultura, todos os anos, existe também um pequeno montante, pronto, às vezes, no caso de Valência foi 68 milhões de euros, e Valência é uma cidade que também tem, uma região que tem uma forte pendor agrícola, com muitas estufas que foram muito afetadas também na altura. E, portanto, esse trabalho do Governo junto à União Europeia é muito importante. Já houve passos no que diz respeito à questão das contas públicas ficarem, no fundo, protegidas de eventuais endividamentos ou déficits, parece-me um passo importante, mas o que nos falta é dinheiro. E só se consegue, e volto a dizer, a paragem da economia, a paragem destes concelhos, para além de uma questão de coesão, Leiria sempre pautou o seu comportamento num espírito de coesão. E temos provas disto em qualquer uma das áreas. Foi no Covid, é nos incêndios, é dentro da comunidade intermunicipal, onde uma parte do investimento também é privilegiado para os pequenos concelhos. Agora a Leiria precisa de ser objeto de coesão. E tem sido, considera que tem estado acompanhado pelo Estado Central, pelo Governo Central? Assim, neste momento... Ou sente-se sozinho? Neste momento, lidar com esta questão operacional, sinto-me rodeado das pessoas mais capazes, que é a minha equipa direta, que são as empresas do Conselho, são as instituições que estão na linha da frente. Felizmente temos músculo para resolver os problemas imediatos. E esse eu acredito não seja o campeonato do Estado português. Trouxemos as grandes empresas para tratar dos telhados das pessoas. Não é a Motingil que vai arranjar os telhados, não, tem que ser a força do vizinho, do empreiteiro local a fazer aquela primeira. Eu acho que esta parte operacional não há outra resposta que não seja aos municípios. Sob cobertura do financiamento das despesas que estamos a assumir.
como eu digo, eu por acaso tenho músculo, outras autarquias não têm músculo. Mas o Sr. E Presidente... assumiram despesa e agora tem que ser coberta. E entretanto, tem que entrar dinheiro. Senão, toda esta recuperação pode pôr em causa a qualidade de vida mínima das pessoas. Mas o Sr. Presidente foi muito crítico da atuação do Governo nos primeiros dias após a tempestade, dizendo que o Governo não tinha percebido a verdadeira dimensão do impacto da tempestade aqui nesta zona do país. Sobre o esforço que o Governo agora está a fazer, acha que o Governo já tem essa noção e está a fazer o esforço ou ainda não? Ainda não está a sentir que o Governo está ciente da tarefa que existe pela frente? Assim, volto a dizer, o Governo numa primeira fase não teve sequer informação suficiente, declarou o estado de calamidade quando achou que devia declarar, lançou as medidas de apoio dos 2,5 bi, no meu entender vai ter que ser revisto, não é? Acho que é pouco, é impossível para aquilo que é a dimensão dos estragos na região. Para quanto? Que contas é que está? Ainda não consigo dizer, só consigo pensar aqui um bocadinho no Conselho de Leiria, mas se pensar nisto, há aqui um triângulo, e também há aqui, não é um triângulo, há 4 concelhos nesta região que são muito dinâmicos em termos económicos. Leiria, Marinha Grande, Pombal, Lourém. Estes 4 concelhos foram profundamente atacados, são os mais prejudicados. Não é? Isso é evidente em todos os dados, número de casas pedidas de apoio, número de empresas a pedir apoio, devastação do parque escolar, tudo, está tudo clarinho, não há volta a dar. Estes 4 são aqueles que vão mais precisar de ajuda. Se eu estou a dar o exemplo daquilo que é o prejuízo só de economia, sem contar com a floresta, das famílias, sem contar com as viaturas, nestas primeiras 3 semanas, só o investimento que tivemos em 3 semanas, 14 milhões de euros. Se conseguimos extrapolar isto para aquilo que será um cenário daqui às próximas semanas, nós rapidamente, incluindo estes concelhos, possivelmente podemos duplicar o valor que eu estou a pensar para a Leiria. Mas essas contas eu não as fiz ainda. Mas vou fazê-las, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Porque o que interessa mesmo agora é a questão operacional, não é? Mas o Governo já devia ter explicado o que era o PTRR que falou na semana passada? Eventualmente ainda não está em condições, não tem os dados todos, admito perfeitamente. É assim, eu quero fazer, na política, tenho-me pautado sempre por por ter uma relação de empatia. Nem sempre é fácil, mas assim como eu gosto que o Primeiro-Ministro ou os governantes se ponham no meu lugar, de eu ter dito, se isto caísse na casa de um governante, eles saberiam o que estávamos a sentir, era um despertar para a empatia, que é, ponham-se lá aqui a viver em Leiria para saber o que estamos a sofrer. Eu também tento fazer empatia com quem nos governa, não é? Portanto, também percebo quem está do outro lado, neste momento precisa de dados, que estão a faltar na base, que eu próprio reconheço que eu não os dei, que eu não os tenho. Depois, está a tentar ratear o dinheiro que existe, porque o país é pobre, não é? Portanto, tem que ir buscar recursos que são aqueles que têm, e, portanto, tem poucos instrumentos. O PRR está a chegar ao fim, o quadro comunitário que tem que ser revisto, porque muda tudo, não é? Pelo menos neste território. E, naturalmente, tem que também ter uma estratégia em termos de endividamento, seja através do Banco Europeu de Investimento, seja através da União Europeia. Portanto, todos estes dados, penso eu, que estão a ser planeados, ao mesmo tempo que estão a desenhar soluções. Portanto, admito que tenham lançado uma ideia, um desígnio, e que agora nas próximas semanas possa vir a ser musculado com mais informação. Pronto, é a sensação que tenho. E o que quiseram dar foi um sinal político ao território, a dizer, atenção, já não se esquece de vocês, porque já temos um plano com um nome bonito. Pronto. E pelo caminho há algum receio da sua parte de que no Conselho o desemprego dispare, tendo em conta as empresas que tiveram prejuízos e algumas delas provavelmente vão demorar tempo a voltar a funcionar? Sim, a economia é desastroso o que aconteceu, já existe desemprego nestas 3 semanas, não é?
empresas que recorrem a trabalho temporário, que têm indústrias e que têm vários setores de funcionamento, em que, por exemplo, um dos turnos é com trabalho temporário, ou tendo parado, aquele pessoal praticamente ficou logo automaticamente em casa. Depois há o layoff, que é este período de paragem. Que se vai... A ideia de quantas pessoas estão em layoff no seu concelho? Ainda não há esses dados? Não tenho essa informação. Esses dados devem existir, não sei se, mas não tenho informação. É da Segurança Social. Isso é outra questão que acho que é relevante, não é? É a informação. E isto é um dos grandes desafios, até para definir políticas. Nós tem que haver uma transparência enorme. Mas a gente tem que saber quantas pessoas estão em layoff. Não, eu não quero saber quem são as pessoas que estão, eu quero saber quantas pessoas estão. Quais são os setores que estão mais afetados? Quais são as indústrias, os setores que têm mais dificuldades? É dos moldes, é da metalomecânica, é da construção civil? Mas o Ministério do Trabalho não partilha esses dados com as autarquias? É capaz, vamos lá ver, eu não estou a dizer que não venha a partilhar, neste momento não o temos, também não o pedimos. O que eu estou a dizer é para o futuro. Todo este tipo de política que vamos lançar tem que ter ponto de partida, a desgraça, aquilo que é a destruição e metas para ultrapassar isso. Só se consegue com informação. Informação do ponto de partida, das medidas, se as medidas querem alcançar quantas pessoas e quanto é que custa. E admito, no que diz respeito às questões relacionadas com o emprego, que haja uma distribuição de postos de trabalho, evidentes, não é? Se as indústrias estão paradas, muitas conseguiram aguentar. Então, nós temos vários exemplos, não é? A Roca teve que mandar vir 6 geradores de Espanha para não parar e para não destruir os fornos, e conseguiu. Mas teve uma semana parada. É uma multinacional. Uma semana parada sem produzir tem um prejuízo. Mas ao ter feito isto e ter conseguido, evitou estar encerrado mais tempo e ter mandado pessoas para o desemprego. Mas outras não conseguiram fazer? Há outras não conseguiram. E há outras, não sei se eles têm músculo suficiente para levantar. E aqui entra as medidas de apoio à economia que foram anunciadas e que acho que devem ser repensadas. Devem ser mesmo repensadas, porque não pode ser só o empréstimo. No fundo, o que estão a oferecer é um apoio à tesouraria e um apoio ao investimento, em que tem anos de carência e depois a pessoa tem que passar a pagar aquilo que lhe foi emprestado. E depois há a possibilidade de haver um prémio de fundo perdido associado. Eu acho que neste momento nós vamos ter que repensar, depois de verificarem o estado da economia, convinha que o Ministro da Economia tentasse encontrar soluções extra de apoio a este pessoal, só para dar uma ideia, só de curto prazo. Que não fosse de empréstimo, que fosse uma coisa mais, de fundo perdido mais alargado. O fundo perdido, uma parte do fundo perdido, tentar prolongar durante mais anos o empréstimo. Temos que encontrar soluções para que se consiga cativar os empresários para a reconstrução, senão alguns não vão voltar. Não compensa? Não compensa, muitos já têm alguma idade, outros dizem assim, pois está bem, mas eu tenho algum dinheiro, ainda vou investir mais no meu próprio capital. Outros não têm capital, têm que ir à banca. Portanto, cada um tem as suas realidades e neste momento eles só vão voltar a pegar se acreditarem que de facto a solução é vantajosa, porque o empresário de leiria não quer destruir trabalho, não quer criar desemprego. Muitos deles arriscam o seu próprio capital para poder pôr as empresas de pés. As empresas são construídas como a gente vê nos anexos das casas que voaram. Muitas deles começaram a fazer as suas indústrias há dezenas de anos atrás, ao lado com uma pequena oficina de um torno mecânico, ou de outras pequenas carpintarias, que hoje são grandes fábricas de carpintaria, que muitas delas voaram. Portanto, estas pessoas estão habituadas a vencer na vida. E, portanto, acho que era neste momento pensar num sinal para a economia que seria extremamente importante. E a ponte para isso podia ser a estrutura de missão, que agora é liderada por Paulo Fernandes? Eu acho que a estrutura de missão tem um papel decisivo no que diz respeito à interpretação no terreno dos problemas e no encaminhamento e encontrar soluções junto do Governo, uma vez que é este pivô entre o território e o Governo. E essa articulação tem acontecido? Eu acho que os municípios, sim, não se consegue, são muitos, são 68 concelhos na calamidade. Isto acontece, está mais num concelho do que no outro, começam logo a questionar, há uma certa competição pela presença dos líderes no território. Portanto, admito que neste momento, e estamos a falar de 2 semanas,
não pode ter feito mais do que ocultar as forças vivas, os autarcas, definir um primeiro plano, um primeiro esboço. Pronto, não posso dizer que não tenha feito o máximo e já está a viver cá, portanto eu conheço o trabalho dele há muitos anos, é um excelente autarca, pensa como nós, é uma vantagem e portanto acho que vai ser uma mais-valia neste processo de ligação com o Governo. Tem falado também do papel da CCDR, mas a atual Presidente, Isabel Damacedo, esteve literalmente desaparecida. Como é que a CCDR ajudou? E a que é que se deve este apagamento da Presidente? A CCDR está numa fase de transição, que é, está um Presidente eleito desejoso de entrar e está uma Presidente que está desejosa de sair para deixar a outra pessoa levar o barco. Acho que é uma pena não... Isso não torna o órgão um bocadinho inoperacional? Não, quer dizer, neste momento, o papel da CCDR será no libertar das verbas e no levantamento dos estragos, e isso também está dependente de nós. Portanto, não é tanto a CCDR, embora a estrutura esteja montada. Sim, possivelmente vai ser necessário um reforço na fase mais a seguinte da CCDR, com uma visão para o território equilibrada, perceber onde é que se há de apostar, ter uma visão global e portanto, eu acho que aqui o papel da CCDR vai depender muito também daquilo que é a entrada do atual, acho que já foi eleito, não foi Ainda não há data para a tomada de posse? Ainda não há data, pois isso é que é pior. Mas nem sei porque é que não tomou posse, para ser sincero, nem estou... Não se percebe, sim. Pois, mas eu acho que era algo que podia ser ultrapassado, não é? E acho que faz sentido. Ele não está no terreno já... O novo Presidente não falou consigo, não tem falado? Ainda não falei com ele, não. Há uma coisa que lhe gostava de perguntar que tem a ver ainda com o Ministério do Trabalho. O Governo anunciou um apoio mensal a famílias em situação de carência, que deu alguma polémica porque houve várias interpretações diferentes. Sabe no seu concelho quantas famílias é que já estão abrangidas por esse apoio especial de situação de carência? Não tenho informação para dar. Mas porque não tem informação, porque não lhe deram ou porque não está a chegar a esse apoio? Nós temos um gabinete de informação, mas o Serviço da Segurança Social é que recebe esses pedidos e as câmaras não mandam na Segurança Social. Uhum. É uma informação relevante, extremamente importante. Para se perceber para se perceber a dimensão humanitária, se o dinheiro está a chegar e se de facto a medida está a alcançar, mas eu não tenho informação para dar. Em relação à presença dos militares no Conselho, Luís Montenegro, no final do Conselho de Ministros Extraordinário, logo no domingo seguinte à catástrofe, e perante a pergunta sobre como tinha sido possível no dia a seguir à tempestade da Proteção Civil apenas ter pedido a ajuda de uma equipa de 4 militares, o Primeiro-Ministro disse que as câmaras municipais é que deveriam ter pedido essa ajuda ao Exército. Como é que viu esta declaração do Primeiro-Ministro? Sim, nós temos um quartel e temos uma base aérea no Conselho. Portanto, em termos de Forças Armadas, só não temos a Marinha, não é? Pronto. Eles estiveram ativos a seguir àquela madrugada, estiveram automaticamente ativos, para já porque ficaram muitos deles inoperacionais, não é? Tiveram tratado da sua casa também. Tiveram tratado da sua vidinha, não é? Pronto. Então, estiveram a trabalhar. Eu esses não podia chamar, não é? Pronto. Eu ligava para a base aérea, pois, mas olha, tenho os F-16 estão aqui entalados, pá. O quartel ficou com a saída prejudicada, só para voltar a explicar. A dinâmica das primeiras horas é assustadora, que é, tenho uma Câmara Municipal totalmente inoperacional, o único sítio que está operacional é um quartel, que é este, que não foi abaixo, porque tivemos 2 quartéis de bombeiros, que um telhado foi abaixo, e que deixou ferida uma bombeira. Ou seja, o exército dos bombeiros de Leiria ficou prejudicado. Depois a base aérea teve o problema dos F-16. O quartel impedido de sair. Depois, muitos dos nossos dispositivos, GNR, PSPs, eles próprios com problemas em casa.
e com os carros estragados. Eu conheço alguns deles são meus vizinhos e sei bem o que eles passaram. Mas como é que viu o facto da Proteção Civil não ter pedido logo a ajuda dos militares, então? Só para central. explicar isso, as primeiras horas são dramáticas, que é muito da nossa força fica impedida. É um pouco, eu já dei este cenário, se algum dia existir um terremoto em Lisboa, quem vai salvar Lisboa é Leiria. Agora houve um terremoto em Leiria, quem tinha que salvar Leiria era Lisboa. Disse isso desde a primeira hora, não é? Pronto. E, portanto, esses mecanismos a ter de ser acionados. Não é? Eu não aciono meios em Lisboa. Quem aciona é a Proteção Civil a nível nacional. Pronto, relativamente ao Exército, as nossas forças locais, aquelas em que a gente podia acionar diretamente por contactos, estavam limitadas, não conseguiam, e naturalmente o dispositivo é lançado e é organizado a nível nacional, no Comando Nacional, onde inclusivamente o Sr. Primeiro-Ministro e Presidente da República tinham estado no dia anterior a fazer briefings, portanto, estavam sentados à mesa com o Estado-Maior das Forças Armadas. Não é? Quem sou eu para dar um telefonema, dar ordens ao Exército? Eu nunca fui à tropa, mas há uma coisa que a tropa tem, que é uma coisa que se chama cadeia de comando. Há uma cadeia de comando. E essa cadeia funcionou? Essa cadeia de comando só funciona de cima para baixo. Um mecanismo do Exército, todo ele, das exércitos, é um mecanismo forte, mas com uma reação lenta. A gente pode dar, temos que sair para a rua. Está bem, a gente vai sair, mas tem que haver um aviso de cima. Acha que tem que haver uma reformulação da Proteção Civil? Isto mostra que é preciso haver uma reformulação? Não, isso não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Eu vou dizer o primeiro balanço de 3 meses, o que é que eu acho que o país deve fazer. Que o autoestrada A1, não é? Mas há uma autoestrada tão importante como a A1, que é a autoestrada da eletricidade, mas não é filmada, não é? Não é tão giro ver o que aconteceu. Mas enquanto que a A1 vai ser reconstruída naquele trocinho em algumas semanas, nós estamos há 3 semanas para reparar a autoestrada da eletricidade, cuja portagem está aqui em Leiria, não é? Foi destruída. E qual é a explicação para até agora não... Em muitas casas, a explicação é não terem eletricidade? Empresas como a Redes, que têm um património de soberania nacional, porque a eletricidade é vital para a nossa vida, tem que haver mais regulação, mais controlo, ou tem que ser nacional? Porque nós não podemos ter esta responsabilidade toda entregue ou a privados, não estando devidamente controlada, se estiverem privados e acompanhada, ou se não, tem que ser o Estado a tomar conta. Esta é a primeira leitura que E devia ser o caso, a Redes devia voltar. A REN e a Redes, a REN ainda é muito alta, não é? A gente sabe como é que aconteceu, vamos contar a história, o país estava de tanga, teve que se vender as joias da coroa, como vendemos outras tantas, pronto, porque a pretexto da Troika tivemos que vender aquilo que era bom, não é? Vendemos o filé mignon, pronto. Bem, estas redes elétricas são muito importantes para o país. Tem que haver uma estratégia de investimento, seja não só naquilo que é a sua resiliência, a sua proteção, a sua capacidade, de modo a que ventos superiores a 180 km/h não voltem a vergar e a ajoelhar estas torres ao chão. Foi aquilo que aconteceu. E qual é que é a solução, a seu ver? Tem que haver, primeiro, há um trabalho a fazer nos próximos tempos, daí temos feito já uma carta à autoridade que regula a energia em Portugal, a dizer que tem que ser apurada as responsabilidades da E-Redes, que os prejuízos que causou à economia e às pessoas têm que ser devidamente ressarcidos, tem que se apurar o porquê dos meios não terem sido acionados em devido tempo a nível do estrangeiro, como nós pedimos, e porque é que a empresa distribui dividendos ano após ano. Os últimos, salvo erro, foi de 170 milhões de euros. Queremos saber quanto é que se gasta na manutenção de uma coisa que é paga por nós. A empresa não tinha técnicos suficientes, não era para... não havia pessoas para... Em alguns serviços virámos um país de outsourcing. A Redes não tem equipa interna, ou se tem é pouca, vive de outsourcing. Tem que se avaliar esse outsourcing. Tem que se avaliar as competências desse outsourcing. E tem que se avaliar outra coisa. É quanto é que se paga aos desgraçados do outsourcing para fazer um trabalho tão importante quanto este. Porque se também não lhe pagam, eles também não conseguem investir e melhorar as condições de trabalho. É uma questão de soberania. Portugal abdicou de parte da sua soberania na energia e agora
É uma fragilidade do Estado. Não tenho dúvidas sobre isso. Foi no Aulésio, foi no apagão e agora foi esta. Se não aprendemos nada, é porque estamos ceguinhos. Portanto, temos mesmo que olhar para esta questão das autoestradas da energia. A energia é fundamental para nós funcionarmos. Nós não podemos ter isto na mão, é que depois parece que são intocáveis, não é? E atenção, eu tenho o máximo respeito para as pessoas que estão a tentar reparar, elas estão a fazer o melhor, mas há uma coisa é certa. Reverter o facto de esta empresa ser privada é muito difícil. Pois não sei se é difícil, se é fácil. Uma coisa que se não for por um caminho, terá que ser pelo outro. E o outro tem que existir uma resiliência e um controle muito apertado sobre o trabalho destas empresas. Porquê é que diz que é intocável? O que é que sente? Como? Porquê é que diz que é intocável este setor ou esta empresa? Aquilo que há muita parte da economia nacional, europeia, a economia mundial, está assente sobretudo nos poderes económicos e não nos poderes políticos. Quem manda nos Estados Unidos não é só o Trump, não é? Quem manda em Portugal também não é só os políticos, infelizmente. É uma empresa como a Airredes, por exemplo, e como a REN. A gente tem que pensar, e não quero falar sobre esse assunto, acho que não é muito relevante agora para o caso, acho que é importante olharmos para aquilo que é efetivamente importante para o nosso país como fundamental e ter uma estratégia. A distribuição de água em alta é do Estado, tem que continuar a ser do Estado. A distribuição em baixa no Conselho de Leiria é da Câmara Municipal, há outros autarcas que querem privatizá-la, no meu entender tem que ser da nossa posse. A distribuição de energia em alta devia ser do Estado ou então de uma empresa que tenha essa responsabilidade, mas altamente controlada, em que seja garantidas as condições de segurança, e depois a baixa já pode ser feita por privados, como é a Endesas, as Galpes, as EDPs, etc. Por isso já podem fazer isso tudo. E portanto há esse trabalho a fazer, no meu entender. Essa é a primeira conclusão. Há uma segunda, que é a Proteção Civil mudou de paradigma, tem que mudar de paradigma, e que se aprenda, como se aprendeu com os fogos, a fazer muita coisa, não é? Nós temos novos problemas, que não é só incêndios florestais. Isto pode acontecer porque foi uma alteração àquilo que é as condições climatéricas, não é? Pode acontecer mais no futuro? Pode acontecer mais no futuro e pode acontecer uma nova realidade, que é a Europa está em guerra, não é? Eu estou farto de dizer que isto é um ambiente de guerra, por acaso foi uma guerra entre aspas, não é? E se fosse guerra a sério? Alguém que nos queira mal, era tão fácil pôr-nos no apagão. Onde é que estão as subestações? Quais são os postos de alta? Estamos sujeitos a sabotagens que podem nos pôr em risco. Também temos que pensar nisto. E por isso é que tem que haver, se calhar, mais vigilância, mais proteção. Nós temos que passar para outro patamar. Porque o mundo tornou-se mais perigoso. E, portanto, basta haver um radical que nos queira mal. Pronto, nós ouvimos tantas vezes notícias sobre isso. E se queremos, de facto, agir em prevenção, temos que pensar não só naquilo que são os acidentes e as tragédias naturais, mas também as humanas, provocadas pelo homem. O senhor foi eleito pelo PS, acha que alguma da dificuldade de ser ouvido inicialmente pelo Governo tem a ver com o facto do senhor ser de um partido, o PS, e o Governo, Luís Montenegro, ser do PSD? Eu acho que não, isso o Governo pensa assim, pensa mal. Eu vou explicar porquê. Pronto, em Leiria, a maioria das pessoas são PSDs. Mas o senhor foi eleito. Nas últimas legislativas, o Chega ficou em segundo lugar, o PSD ganhou por larga margem e o PS ficou em terceiro. Mas nas autárquicas, quem tem ganho é este projeto. E este projeto não tem partido. Este projeto tem pessoas que acreditam no Presidente de Câmara e na sua equipa, por enquanto. E, portanto, há pessoas que são PSDs que votam em mim. Há pessoas do Chega que votam em mim. Para além das pessoas do PS que votam em mim. E, portanto, se acham que o Presidente da Câmara é um PS militante, não, o Presidente da Câmara de Leiria é um apaixonado por Leiria. Não olhem para as câmaras, nem para os autarcas, igual a mim há mais. Presidentes de junta, muita gente. Que eu costumo dizer, numa autarquia, nós temos de ter um partido, que é o partido do sítio onde vivemos, onde queremos ajudar a desenvolver. E, portanto, se o Governo pensa assim, está a pensar mal.
tem que olhar para os autarcas não pela sua filiação partidária, mas pela sua entrega e paixão que tem ao território. Como é óbvio, nestas 3 semanas, voltando à questão da empatia, há nervos. É como tenho dito, uma coisa é ter uma tragédia anunciada não confirmada, outra coisa é ter uma tragédia não anunciada e que foi mesmo contundente, como foi a nossa. Não é? Eu também gostava de ter tido uma outra, de estar no outro primeiro cenário, calhou-me o segundo, pronto, levei com uma bomba em cima. E é nestes momentos a questão da capacidade de raciocínio, de mobilização, nem sempre é a mais clara. Eu admito os erros, porque há uma qualidade. Mas não se arrepende de ter dito que não queria um circo aqui em Leiria? Se calhar não devia ter dito. Não devia? Se calhar não devia ter dito. Não, admito. Se calhar isso está a prejudicar a Leiria. Pronto, e arrependo-me de ter dito isso. Mas era aquilo que me saiu na altura. Porque devia ter pensado que isso podia ter consequências para a Leiria. E teve? Eu acho que não. E António José Seguro, o presidente eleito, prometeu que a primeira presidência aberta que irá fazer será aqui nesta zona da região centro, não só Leiria, mas também Coimbra. Acha que pode ser um bom veículo para forçar o governo a agir de modo a ajudar as autarquias? Eu acho que o papel do Presidente da República é decisivo para a democracia portuguesa nos próximos anos. Já era antes da tragédia, acho que agora este vai ser mais um desígnio. Não é? O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi peça fundamental nestas 3 semanas, foi a pessoa a quem recorri, foi o segundo telefonema que fiz, a seguir ao Primeiro-Ministro foi ao Marcelo Rebelo de Sousa, e ao qual percebeu. A este nível de político já não vão haver muitos, pronto. E portanto estamos habituados a um presidente estamos habituados ao presidente que está a sair a olhar para estas causas e encontrar soluções. É os sem-abrigo, é Pedrógão Grande, os incêndios. Pronto. O presidente António José Seguro não tem dúvidas nenhumas que vai no seu mandato colocar os efeitos da catástrofe Cristino, esta pós-catástrofe na sua agenda, tanto mais que ele vive os problemas e conhece bem o território e, portanto, percebeu, porque esta tempestade fez parte da campanha, não é? Sim. O dia em que aconteceu, estávamos em plena campanha, faltavam poucos dias para as eleições presidenciais, havia pessoal a fazer campanha, não é? Nós aqui estávamos fechados e havia o jogo do Benfica contra o Real Madrid, pronto, também era um fenómeno que aconteceu, portanto é natural que o país não ficasse desperto logo à primeira hora, pronto. Ainda houve pessoas que saíram daqui e ainda foram ver o jogo. E pronto, é natural que a campanha dele, tenha sido marcada por este episódio. Não foi só por este, foi o adiamento das eleições provocado pela Cristino, que não foi, e foi naturalmente também aquilo que foi o comportamento de alguns candidatos no cenário de catástrofe, não é? Pronto, que fez parte da campanha. Portanto, é impossível que um Presidente da República fique indiferente àquilo que foi o seu período de campanha e os seus debates e as suas posturas. Portanto, vai fazer mesmo parte daquilo que é a sua agenda, tanto mais que é trabalho que vai durar, e o sucesso desta reconstrução é fundamental para o país. E, embora o pessoal pense que não, mas volto a dizer, o efeito de contágio do que aconteceu com a Cristina neste território, se não for controlado já, nós podemos ter um grave problema para a economia nacional. Nós estamos a falar de setores de exportadores, setores de indústria de ponta, são pequenas e médias empresas, cujo volume de faturação não é de uma multinacional, mas tem uma capacidade incrível de exportar e de gerar emprego. E se elas ficam paradas, vai-se sentir no país. Para terminar, o senhor foi basicamente atropelado por uma catástrofe logo no arranque do seu segundo mandato. Isso pode, no final, pesar para uma decisão sua de se recandidatar à Câmara Municipal de Leiria, ou neste momento nem sequer é algo em que esteja a pensar? Pois, não estava pensando bem nisso. Uma coisa era, quando tomei posse, este segundo mandato tinha um programa eleitoral,
que era refinar e escalar o Concelho de Leiria para uma das capitais de distrito, a mais próxima de Lisboa, que ia ter uma estação de alta velocidade e que nos próximos anos podia aumentar a sua população e aumentar o seu poder económico e a sua qualidade de vida. Nós temos cada vez mais a receber pessoas vindas de Lisboa e do estrangeiro para viver num concelho cuja qualidade de vida era reconhecida. Pronto. Portanto, estamos a refinar o nosso programa, a prestar mais na educação. Tudo isso ficou calcinado. Pronto. Preparei a Câmara durante um mês para este cenário e aconteceu no dia 28 de janeiro e pensei assim, não, o plano esquece. E comecei a pensar assim, bem, vou fazer 2 câmaras. A Câmara habitual e a nova Câmara. Vou ter 2 orçamentos, vou ter 2 planos de atividades. O que é que falta? É como é que eu me vou dividir e como é que vou dividir a minha equipa. E aqui entra no modelo de governança, que é para ter este músculo novo, que pessoas é que eu tenho que afetar ao projeto. Não é? Ainda tenho que pensar como é de fazer. Mas as prioridades mudaram por completo e queria construir uma escola nova para o segundo e terceiro ciclo, se calhar já só vou reconstruir aquelas que estão destruídas. Pronto. Queria construir equipamentos de lazer e agora se calhar vou ter que construir bacias de drenagem, quer dizer, por aí adiante, mudou tudo. Mas o objetivo é que durante este período deste mandato, muitas das coisas que estávamos a programar possam ser concretizadas. Não é? Nós prometemos 500 habitações novas para a classe média, não é? Pronto. Agora temos que arranjar casas novas para realojar as pessoas que estão com as casas destruídas, pronto. Mas queria fazer isso na cidade, mas agora se calhar vou ter que fazer nas aldeias, porque é lá que são mais sacrificados. Muda tudo, é um chip novo que tem que se adaptar. E só espero que os outros partidos, nos outros territórios e também os outros autarcas vão ter a mesma dificuldade, que é mudar o seu pensamento. Nós fizemos isso no Covid. O Covid foi uma experiência única de vida. E agora estou a ter a segunda. E quando foi o Covid, eu cheguei à comunidade intermunicipal, era presidente da comunidade intermunicipal, e disse, olha, dei um murro na mesa e disse, olha, esqueçam, acabou o mandato, vocês são presidentes de Covid. A partir de agora é salvar vidas. Pá, a região de Leiria foi a região de Leiria que melhor combateu o Covid. Pronto, e agora quando dizem, que disseste a desgraça, eu digo, não, nós dentro de algum tempo vai mostrar a dinâmica e a capacidade de Leiria de reerguer. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Vamos precisar de ajuda, de apoios financeiros, mas vamos voltar a recuperar os anos que andámos para trás. O professor Marcelo Rebelo de Sousa disse uma coisa muito interessante que eu tenho usado para explicar um bocadinho o que estávamos a passar, que é nós estamos a empurrar todos os dias, durante muitos anos, uma bola, uma esfera de pedra por uma ribanceira acima, com dificuldades, mas ela estava a andar. E no dia 28 nós tropeçámos e a bola veio cá para trás. Uhum. Agora temos que voltar cá abaixo, voltar a pegar na bola e empurrá-la para cima, mas tem que ser mais rápido, porque a gente tem que chegar àquele ponto onde estávamos. E esse é o raciocínio. Agradeço a Gonçalo Lopes, presidente da Câmara de Leiria, que nos recebeu ao público e à Renascença para esta Hora da Verdade no quartel dos Bombeiros Sapadores, aqui do Concelho de Leiria, a quem agradeço mais uma vez. Este programa termina por aqui. Regressamos na próxima semana. Obrigado.